Olá, bom dia, bom dia. Me chamo Jaqueline Nunes, sou terapeuta e vamos falar quando o sucesso assusta. Reflexões sobre o medo de triunfar. Isso é muito mais normal do que a gente possa imaginar. Já que isso é bobeira, poxa, não é. Infelizmente, muitas pessoas não avançam porque tem medo de como que vai ser quando tudo der certo. Como que vai ser se não tiver nada para gladiar, para reclamar, para brigar, para discutir, para sofrer? Parece não, mas sabe por quê? Que muitas das vezes as pessoas reclamam muito e agem pouco para sair de uma certa circunstância? É porque, querendo ou não, o seu inconsciente, hoje vamos trabalhar muito sobre o inconsciente, vou trazer algumas explicações freudianas para isso. No seu inconsciente, ela já está acostumado a viver nessa condição de precariedade, a viver nesse sofrimento, porque o sofrimento para esse tipo de pessoa é acolhedor. Bom dia, que bom que você veio. Tava te esperando, hein, José? E aí, ele é de uma forma acolhedora. Então, a pessoa que vive muito na escassez, que vive muito no sofrimento, ela não sabe quem ela é no momento do triunfo, no momento da alegria, da conquista, no momento onde ela simplesmente vive aproveitando a sua conquista. Ela não sabe. Isso é muito sério. É muito sério. Então a gente vai falar muito sobre isso. Então assim, quem puder pegar papel, uma caneta, anotar, fazer igual o José, que ele anota tudo, né? Só anotar, vou postar, ainda nem postei, vou postar. Então, assim, o medo do sucesso, aí eu fiz com bastante carinho esse roteiro, porque é algo que eu vou explicar sobre psicanálise, como funciona a nossa mente, pra gente entender os agentes sabotadores que acontecem. Então, para isso, a gente tem que entender por que acontece, como funciona a nossa mente, pra gente começar a prestar atenção. Então, o medo do sucesso é um fenômeno muito complexo, tá? Que pode ser compreendido através da parte da filosofia, psicologia, psicanálise, e aí eu vou trazer essas três, como sempre, né? Uma terapia integrativa que a gente engloba tudo isso. E está enraizado esse medo com questões muito profundas, que tem a ver com a identidade, com o inconsciente, com a percepção de valor individual. Por isso que é muito bom a gente se conhecer. Lembra da live que eu falei sobre pensamento e consciência, que o pensamento, o que você pensa sobre você não é quem você é? Provavelmente a maioria das coisas que a gente pensa sobre nós mesmos está errado, né? Então o ideal não é acatar o nosso pensamento sobre nós mesmos e o outro, é buscar a nossa consciência e essência para descobrir de fato e de verdade quem somos, né? Então a gente vai começar pela perspectiva psicológica, mas antes disso eu só vou dar uma pincelada de uma forma bem resumida sobre ego, superego e id. Quem aqui já ouviu falar? Fulano tá com ego. Eu ouço muito isso. Isso aí é ego purinho. Como que se o ego fosse sinônimo de arrogância, de soberba, de pretensão, né? E que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem. O ego, ele nada mais Freud, né? Falando sobre isso, e quem estudou e desenvolveu sobre isso foi Freud, né? Ele nada mais é do que a sua percepção. O ego é a sua percepção da realidade. É a percepção da situação, do ambiente, das pessoas e de si mesmo. É a sua percepção. É como você entende o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vendo. Tá? Isso assim, é bem grosso modo, tá? Eu tô assim, bem grosso modo para poder entender. De uma forma bem prática, né? E ela é a parte racional da nossa mente. Como assim? É ela que nos ajuda a lidar com a realidade. O id é a parte instintiva, tá? O id é aquela parte do inconsciente aonde a gente quer tudo no momento presente e ela está conosco desde o nosso nascimento. Então, o instinto da criança ir no peito da mãe, o instinto, né, da criança sentir o cheirinho da mãe, são instintos que nascem conosco.
E ele vem ao longo do tempo, ele nunca sai. Então, assim, funciona como base de prazer, buscando satisfação imediata dos desejos e necessidades, como fome, sede, sexo. Então, é um instinto. Busca imediata daquilo que se deseja. Não tem moderação, ponderação, raciocínio lógico. É aquela, sabe, aquele desejo absurdo Tem muitas pessoas que têm isso ligado a vício e cede a isso. Tem pessoas que não aceitam não como resposta e já cede ao instinto da raiva. Então, assim, é algo que é instinto, está com você e vem à tona sem pedir permissão. Esse é o id. O ego é a sua percepção da realidade e o moderador. De que? Entre o id e agora a gente vai falar do superego. O superego é a moralidade. É o que a gente aprendeu com os nossos pais ou cuidadores e na sociedade, na escola, enfim. Então, é a parte que representa os valores, as regras e a moralidade. Então, a gente tem o id, que é o instinto, que é o carpe diem, é o aqui e agora, eu quero e eu vou fazer, dando-se todo mundo, porque eu quero. Vou passar por cima de quem for, vou fazer o que eu tiver de fazer, porque eu quero. Tá? E o superego é aquela voz da consciência dizendo assim, cara, isso tá errado. Isso não tá certo. Tem certeza? Entende? Só que nem é muito bom ir pro id, no instinto, nem é muito bom ficar no superego. Por quê? Porque o superego, ele te bloqueia muito, porque ele faz você pensar demais. Ele vai além da prudência. Entende isso? Então, ele te dá muita culpa ou muito orgulho. Como assim? Muita culpa porque se você não for perfeito, você tá errado. Ou muito orgulho, o orgulho mau. Por quê? Porque à medida do que você consegue atingir aquele padrão de responsabilidade, moralidade e valores, ele te infla dizendo que você é o pica das galáxias, porque você é o diferenciado, porque só você que consegue agir com ponderação e moralidade, virtudes, só você as tem. Então o ego, ele simplesmente é o fator equilibrante desses dois mundos. Nem é muito no instinto, nem é muito no politicamente correto o tempo inteiro. E aí esse ego, que é a sua percepção sobre você, a sua ponderação, né, a sua percepção da realidade e tudo mais, uma vez desequilibrada, aí gera soberba. Porque se você pensa que você é além do que você se presepa, você se sente melhor que o outro, você subjuga o outro, você invalida os esforços do outro, porque só o que você fez que é válido, só o que você fez é o certo, só o que você fez que importa. Se ele tá vibracionando numa energia baixa, você tem um sentimento de incapacidade, você deixa o medo te paralisar dizendo que você não tem preparação para aquilo, que tem outras pessoas melhores que você, então você não vai nem botar a mão. Você se sente seguro, insegura. Então, assim, é claro que um equilíbrio exato, ele não existe. Mas devemos buscar tender ao equilíbrio. Cada vez mais, sabendo que a gente nunca vai alcançar o equilíbrio perfeito, porque ele não existe, tá? Então, passando aí por essa explicação bem breve, resumida, bem por cima, só de uma forma que vocês possam entender, a gente vai trabalhar a questão do medo, né, a nível psicológico primeiro, tá bom? Como ele funciona. Então, o medo como autossabotagem, porque existe um medo bom, né, que é o medo que te dá prudência. É saber que se você for numa casa de marimbondo, você vai se dar mal. É saber que se você botar o dedo na tomada, você pode levar um choque, né? É saber que, enfim. Então, é o medo que te dá uma prudência, que te resguarda, né? Agora, tem aquele medo fantasioso também, já trouxe algumas lives passadas, né?
essa questão e tem um medo fantasioso demais. É aquilo que, caramba, você forja uma situação na tua cabeça, acredita que essa situação seja real, você trata essa situação como já tivesse acontecendo e seja real, e você não avança. Ela te paralisa, ela te estabiliza, ela te bloqueia e você não avança. Então, você começa com esse medo a auto-sabotar. O que é auto-sabotação? O que é sabotagem? Sabotagem é você fazer de tudo para paralisar você ou outra pessoa. E quando é com você, é auto-sabotagem. É de uma maneira instintiva, o id falando, né? Quando você dá vazão a esse medo, você faz um monte de cagada. Sabe? Você não sabe por que você está fazendo isso, mas quando você vê, você já está fazendo. Coisas que você sabe que não é legal fazer, tá lá você fazendo. Coisas que você sabe que não é legal você falar, tá lá você falando. Eu já cansei de me auto-sabotar. Eu já cansei de me auto-sabotar. Eu era a rainha da auto-sabotagem. Eu dava aula de auto-sabotagem. Entende? Então, na psicologia, o medo do sucesso é frequentemente associado à auto-sabotagem. Então, os indivíduos com esse medo têm dificuldade de lidar com as mudanças que o sucesso traz com maior responsabilidade, visibilidade e expectativa. Então, o que isso acarreta? Ansiedade antecipatória, que é o medo do desconhecido e da possibilidade de falhar em um patamar mais alto. As pessoas pensam assim, quanto maior a altura, maior a queda. É uma verdade. Só que isso não pode ser um fator paralisante. Isso deveria ser um fator de prudência, não um fator paralisante. Então quer dizer que a gente não pode crescer? Então quer dizer, olá, bom dia. Então quer dizer, bem-vindo. Então quer dizer que a gente não pode crescer só porque quanto maior eu subir, maior pode ser a minha queda? Não faz sentido. Entendeu? Ou síndrome do impostor. Um dia eu vou trazer uma live só pra isso. Síndrome do impostor. O que é isso? É a crença de que não é suficientemente bom. Né? Que você não está ainda no nível que você deveria estar para ocupar aquele cargo, para estar no relacionamento, para ser mãe, para ser pai. É achar que você está num lugar onde você não é merecedor ou merecedora. E que de algum modo alguém vai descobrir que você não é capacitado para aquilo. Sendo que se você está lá, de algum modo, você é sim capacitado para aquilo. A vida é didática, ela é perfeita, ela não deixa ponta solta. Entendeu? E aí, se você dá vazão a esse pensamento distorcido de você, você sempre vai achar que existe alguém melhor que você para estar naquele ambiente, para estar com aquela pessoa, para estar naquele cargo. Todo mundo é melhor que você, menos você. E aí você se se coloca como um impostor. Alguém um dia vai descobrir que eu não tenho essa inteligência para estar aqui, ou esse potencial para estar aqui. Quando, na verdade, as pessoas estão vendo em você aquilo que você não está vendo em você. Que é a sua inteligência, a sua capacidade. Entende? E aí o medo também, ela pode acarretar conflitos de identidade. Ele pode acarretar conflitos de identidade. A desconexão entre a visão de si mesmo e o sucesso alcançado. Não sou merecedora. Eu não posso. Não estou mais na idade. Deixa para os jovens. Isso não é para mim. Ai, já tá no final do ano, não tem mais tempo. Entendeu? Esse negócio de mudança de ciclo não é para mim porque... daqui a pouquinho já é ano que vem. A gente tá no dia 27. Faltam 4 dias. Dá tempo. Dá tempo. Eu quero fazer um curso, mas eu sou o mais velho da turma. Dá tempo. Eu quero fazer um curso novo. Dá tempo. Eu quero atingir um corpo que eu sempre quis e nunca tive coragem. Dá tempo. Dá tempo. Entendeu? Então não se deixe levar pelos conflitos internos sobre quem você é, porque você pode tudo que você quiser. Só tem que querer de verdade, porque o querer e o poder tem uma distância muito grande. Nem sempre que a gente quer, a gente consegue. Por quê? Porque a gente não está disposto a pagar o preço. Mas se você estiver disposto a pagar o preço, fazer aquela rotina com uma disciplina, né? Ser coerente com o seu desejo, você vai alcançar esse desejo.
Se você for incoerente, ou seja, fazer tudo de errado. Se eu sei, exemplo, eu tô na faculdade, exemplo. Eu sei que eu preciso passar na faculdade, esse é o meu desejo. Eu preciso, passar nas matérias nesse semestre. Se eu não for coerente com os meus desejos, eu vou fazer o quê? Eu não vou estudar, eu vou procrastinar, eu vou me dar desculpa para não estudar, vou dar desculpa porque a prova estava muito difícil, então por isso que eu tirei nota baixa. Eu estou sendo incoerente com os meus desejos, porque se eu fosse coerente com os meus desejos e fiéis a eles, eu fazia de um tudo para alcançá-los. Entende? E veja bem, tá? De um tudo na medida das virtudes, da moralidade. Bom dia! Entendeu? Não de tudo na forma do id. Né? Na forma do instinto, passando por cima do outro, não. É de tudo que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Entendeu? Então esse medo muitas vezes é alimentado por experiências, de rejeição. Então esse medo psicológico que a gente trabalhou agora, ele é muito visto quando as pessoas lá atrás passaram por muitos momentos de rejeição ou críticas destrutivas, severas, limitantes, aniquilantes. Não eram críticas construtivas, não era apoio nem emocional, nem físico, mas sim eram coisas que te bloquearam. Então, esse medo que a gente está trabalhando agora, né, no psicológico, na parte psicológica, ele tem muito a ver com isso. Tá? Pessoas que foram muito alvos de julgamento ao longo da sua infância, adolescência, né, juventude e tudo mais. E isso tudo tornou-se um agente paralisador, tá? Então a gente viu essa parte psicológica, vimos o que é ego, superego e id, né, de uma forma bem resumida e prática. E agora a gente vai ver na perspectiva psicanalista, né, o sucesso como ameaça ao inconsciente. Nós temos a nossa consciência, que é o ser pensante, é o ser que pondera, é o ser que raciocina, onde tem as nossas memórias, né, memórias passadas ao longo prazo e memórias recentes, né, nos ajuda a perceber o ambiente, as pessoas e nós mesmos. É o nosso inconsciente, aquilo que a gente sabe. Tem uma região nossa da mente que é o inconsciente. Tem coisa que você não lembra, mas não significa que você esqueceu. Oi? Tem coisa que você não lembra, mas não significa que você esqueceu. Isso tá lá, nada é perdido. Tudo que você passou até aqui, por exemplo, eu tenho 39 anos. Tudo que eu passei até aqui, nada foi perdido. Detalhezinhos, coisa grande, coisa pequena, nada. Bom dia, meu amor, feliz ano novo pra você também. Nada foi perdido, está tudo no inconsciente. Primeiro, né? Pro inconsciente, quando as coisas... Primeiro, né? Tem vários motivos para ir pro inconsciente. Um deles é quando a gente passa por algum trauma. É igual o disjuntor de energia. Quando a carga elétrica é muito grande, o disjuntor desarma para que não haja uma explosão, para que não haja... Enfim, eu não entendo muito de eletricidade, não. Mas vocês entenderam mais ou menos. Então, o disjuntor desarma para que aquela sobrecarga de energia não explodir, não pifar alguma coisa, enfim. O sistema elétrico. E o inconsciente também é assim. Quando a gente passa por algum trauma muito pesado para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa mente, automaticamente aquela experiência, ela vai para o inconsciente. Entende? Então, assim, quantas das vezes a gente já passou alguma coisa muito ruim, mas assim, nível bem grande, muito ruim, e a gente não consegue lembrar. A gente tenta lembrar, mas lembra de flashes, né? Ou em processo terapêutico, quando a gente entra nessa parte do inconsciente, muita coisa vem à tona para ser trabalhada. Por quê? Jaque, mas por quê? Você já tá lá, tá esquecido, deixa quieto. Não. Por quê? Porque não é só porque você não lembra que não exista. Muitos dos nossos comportamentos destrutivos, sabotadores, aniquiladores de hoje têm muito a ver com questões que estão lá armazenadas no inconsciente, que a gente não faz nem ideia.
Então a gente tem que ir na causa, ressignificar aquele momento passado, sarar a ferida da alma, entender o que aconteceu lá atrás, tentar tirar lição e não tirar dor, tentar trazer lição, não trazer tristeza, não trazer dor. Para quê? Para que a sua mente, a sua alma, seu espírito, a sua mente seja liberto para viver o novo, porque senão vai acontecer mais do mesmo. Então, traumas passados, bom dia! Traumas passados, eles são agentes bloqueadores, só que a gente muitas vezes não percebe que está no campo da inconsciência. Entendeu? Agora, os pontos relevantes do medo paralisador é a culpa inconsciente. Então, o sucesso pode ser percebido como uma transgressão às normas internalizadas, especialmente se a pessoa foi criada em um ambiente onde o sucesso era desencorajado, criticado, tido como arrogância. Então, se você teve uma infância onde você não foi incentivado, se você esteve num ambiente onde você não tinha uma liberdade de errar, onde seus erros eram massacrados, você era envergonhado, você não se sente apto hoje para avançar. Você se sente culpado, parece que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Isso tudo está no inconsciente, não está na nossa mente consciente. Entendeu? Por isso da importância terapêutica, porque a gente analisa sim, até o talo, o consciente. E aí quando não temos mais muito o que extrair do consciente, a gente vai para o inconsciente, descobrir lá atrás a causa. Ambivalência emocional. O consciente o coexistente, né, entre o desejo e o medo. Então, assim, Freud ele observou que os desejos reprimidos podem causar sofrimento quando confrontados com a possibilidade de realização. Quantas pessoas deixam de realizar coisas por conta de terceiros? Quantos sonhos nossos foram esquecidos, enterrados, sabotados por conta de família, pai, mãe, filho, marido, esposa? Quanto de nós nos anulamos por conta disso? E a frustração chega. Por mais que na sua consciência foi preciso, foi o certo a se fazer, era o momento lá, não tinha o que fazer muita coisa, mas a frustração ela não olha isso. No seu inconsciente há um sentimento de missão não cumprida. Sonhos mortos. E aí você vira um cemitério de sonhos. Entende? Medo de perder o amor. O sucesso pode ser associado ao afastamento emocional das pessoas próximas. Isso acontece muito. É você estar se desenvolvendo, buscando desenvolvimento, melhoria, tendo um novo estilo de vida, se cuidando fisicamente, mentalmente, enfim, emocionalmente, só que as pessoas ao seu redor não estão. Quando a gente começa a se olhar, a se analisar, a entender como a gente funciona, começar a ter atitudes novas, diferentes, benéficas a você mesmo e ao outro, enfim, você começa a se destacar. Você se destacando, conquistando, evoluindo, você mostra às pessoas que não estão fazendo quão elas estão erradas. E ao invés delas incentivarem você ou pegarem você como referência e ir atrás de você, elas te criticam. Ih, tá ficando metido. Ih, tá ficando snob. Ah, quero até ver aonde vai isso. Quem pensa que é? Ontem mesmo tava aqui, ó, dependendo de mim. Então as pessoas tentam invalidar a sua conquista. Invalidar o seu sucesso. Invalidar o seu progresso. E muitas das vezes esse medo de perder as pessoas que ama faz a gente se auto-sabotar. Faz a gente não validar a nossa conquista, validar o nosso progresso, validar o nosso processo, o caminho. Entende? Então o conceito de autossabotagem do inconsciente, ele é essencial. Porque ao evitar o sucesso, o indivíduo protege-se de enfrentar os conflitos que ele acredita que o sucesso traria. Quem aqui procrastina conversas difíceis por medo de conflito? Ah, eu não vou nem falar isso não, porque
Vou falar, não vai entender, vai discutir, vai ficar chateado, deixa quieto. Sendo que nesse deixa quieto, você forja uma máscara onde está tudo bem, mas na verdade não tá. Dentro da cabeça, dentro da mente, dentro do coração, não tá. Só que por evitar conflitos, vocês evitam, eu evito conversas sérias, com medo de magoar alguém, de ferir alguém, sendo que o maior ferido aqui é você. O maior ferido aqui sou eu. Tem um pensamento que é assim, amor próprio não é egoísmo. Eu olhar pra mim primeiro não é egoísmo. É egoísmo você achar que eu tenho que pensar em você primeiro antes de você pensar em você primeiro. Tem gente que é assim, é sugadora emocional. Que tudo tem que ser ela primeiro. Que o mundo gira em torno dela. Mas por que ao invés dessa pessoa ser tão excessivamente dá tanta demanda para os outros, porque ela mesma não se cuida, não se olha, não se dá aquilo que ela quer que o outro dê e deixa o outro, viva e deixa viver. Cada um vai dar conta da sua vida, do seu modo de viver. O plantio ele é opcional, mas a colheita ela é certeira. Você pode plantar ou não, o problema é seu, o problema é meu. Mas a colheita, ela é certa, é lei da natureza. Vai lá aprender com a natureza. Vamos aprender com a natureza. Tâneuzinha, vamos aprender. Não tem como eu querer que plantar jaca e querer que nasça morango. Ou não tem como eu, no momento do plantio, não plantar e querer a colheita que o outro plantou. E existe muita gente assim, o nome disso é vampiro emocional. É uma pessoa dependente emocional que não faz nada por si mesma e exige que você faça por ela aquilo que ela não faz por ela mesma. E se você não faz, ela te chama de egoísta. Egoísta é ela. Entende, gente? Então essas lives, elas servem muito pra gente mudar a nossa forma de pensar. A nossa consciência, abrir, expandir a nossa mente. Muitas das atitudes tóxicas conosco e com o outro, elas giram em torno dos nossos pensamentos distorcidos. Sabe? Tem gente, olha só, tem gente que acha que amor cuidado é o ciúme. Não, ele não é ciumento, ele é cuidadoso. Não, ele é ciumento, ele é possessivo. Para com isso. Tá entendendo? Tem gente que acha que amor é alguém controlar. Não, isso é controle. Isso é cárcere privado mental. Sabe? Tem gente que acha que ser cuidado é se manter de vítima o tempo inteiro para manter as pessoas ao redor sentindo peninha de você. Nada. Isso é uma pessoa doente emocional que precisa ser tratada, porque cada um vai viver a sua própria vida. Então a pessoa não planta, consequentemente não colhe, ainda exige que quem plantou e está colhendo dê parte dos seus frutos ou até mesmo todo para ela. Faz sentido isso? Não faz. Não faz. E agora a gente vai entrar numa perspectiva filosófica. O peso existencial do processo, do sucesso. Então, em suma, a gente está falando hoje aqui sobre o medo do triunfo, né? Sobre o que a minha condição de triunfo, de conquista, de êxito está me bloqueando a alcançar isso. Por que eu tenho medo de sair da condição negacionista, depressiva? Porque, primeiro, a pessoa tem gente que pensa que vai perder a atenção e o cuidado. Tem gente que pensa que ninguém vai mais se importar com ela porque ela não necessita tanto de atenção. Só que a coisa mais difícil e pior para um ser humano é quando alguém sente pena do outro. Só que a pessoa não percebe, acha que é cuidado, mas é pena. E a pessoa se torna pesada para o outro. Entende isso? Esgota o outro. Entende isso? E agora na questão filosófica, vamos falar na parte existencialista. O que é isso? É a parte espiritual.
Ah, é religião já? Não, é seu espírito, sua alma, seu propósito de vida. Você tá aqui, por que você nasceu? Você tá aqui pra quê? É sério que foi de uma... Ah, toma aqui você, vai lá, desce lá, faz merda, faz cagada, acerta um pouco e a vida... É isso? Ou tem um propósito? Tem um porquê? Entende? Então, do ponto de vista filosófico, o medo do sucesso pode ser analisado como uma manifestação de angústia existencial. Um tema central no existencialismo. Então, o que é essa angústia existencial? Aquele vazio na alma, que nada te satisfaz. Você conquista, você tem amigos, você é bem-quisto, mas dentro de você, você sente que falta alguma coisa que não é preenchida. É uma solidão, é o vazio na alma, é uma tristeza louca que você não sabe de onde veio e para onde vai. É o vazio existencial, que só pode ser preenchido no espírito. É igual quando a gente está com pressão baixa, com imunidade baixa. A gente não está se alimentando direito, então o nosso corpo físico precisa dos nutrientes. Se você não se alimenta, o seu corpo adoece, enfraquece. É a mesma coisa no espírito. Se você não alimenta a sua alma, se você não alimenta seu espírito, você fica angustiado, vazio. E qual é o contrário de vazio, de angustiado? Plenitude. Totalidade. De quê? De si, da sua essência, da sua verdade. Não dos seus pensamentos, aquilo que você acha ou deixa de achar sobre você, mas aquilo de quem é você. Então, como é que você vai se encher da sua essência se você nem se conhece? Veja, não faz nem sentido. Não faz sentido. Entende isso? Então, alguns pontos aí para ser levados em consideração. A liberdade e a responsabilidade. Sartre, ele é um filósofo, né, que ele fala sobre o sucesso aumenta a liberdade individual. E tem gente que tem esse medo, porque quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade para administrar essa liberdade. Porque a probabilidade de você tomar decisões ruins é maior. Mas, ao mesmo tempo, a probabilidade de você tomar decisões boas, fora do padrão, fora do, entre aspas, permitido e aceitado culturalmente, socialmente ou familiar, é maior. Só que as pessoas não costumam olhar o copo meio cheio. Elas costumam olhar o copo meio vazio. Entendem? Então, você olhando para o copo meio vazio, você tem esse medo da liberdade e responsabilidade. Então, ó, essa liberdade pode ser angustiante, pois obriga o indivíduo a assumir plenamente o controle da sua vida e também arcar com as responsabilidades das más escolhas. Quem aqui vira e mexe terceiriza culpa. Ah, deu errado por culpa de ciclano, de fulano, da chuva, do sol, do vento, do astro, sei lá. Sendo que se você teve uma escolha, uma liberdade de escolha, você escolheu, se não der certo, ao invés de você pensar, não, tudo bem, não dê certo agora, mas talvez amanhã dê, ou não dê certo agora porque não era para ser, e trabalhar a aceitação, mas não. A gente fica inconformado porque deu errado, ou porque não saiu conforme a gente planejou na mente, e começa a terceirizar a culpa. A autenticidade. Então, o sucesso pode forçar o indivíduo a confrontar sua autenticidade. Como assim? Alguém já viu essa frase, eu não sei de quem é, que o sucesso é um caminho solitário? Por quê? Porque ele tem a ver com autoconhecimento, com seu esforço, disciplina, com quanto você quer aquilo, com mudanças de mentalidade, com se conhecer e validar o que você quer para você, se respeitar. Isso tudo contribui para o seu processo rumo à conquista de algo. Então, quando você fica sozinho com você, na sua solitude, nada a ver com solidão, mas bom dia! Tem a ver com a sua solitude, você começa a se conhecer. Você começando a se conhecer, você vê que você não era daquele jeito que você achava que você era.
Você começa a se ligar que no ambiente onde você está inserido não cabe mais você. Os ambientes, as pessoas, os amigos, o namorado, namorada, não tem nada a ver com você. Você começa a almejar coisas maiores, coisas que tem mais a ver com o seu novo eu. Na verdade, com o seu eu de verdade que estava escondido. E aí você começa a trabalhar, a desenvolver de uma forma inconsciente até a sua autenticidade. O que você gosta? O que você não gosta? Sem pensar no outro. Vou agradar? Não vou agradar? Você com você. E o medo da mudança. Nietzsche fala muito sobre o eterno retorno, né? E o medo de aceitar que nossas escolhas definem nossa existência. Então, o sucesso implica em transformação irreversível, algo que muitos evitam devido à incerteza do futuro. Ai, tô suando. Como é que é o nome dele? Eu vou lembrar. Ele fala sobre a plasticidade mental. Uma vez a mente expandida, ela não retroage mais. Ela não volta. Entendeu? E ele também está falando sobre isso. Uma vez que você toma suas escolhas, ela vai definindo a sua existência. Vai definindo quem você é, os seus caminhos. Então, as escolhas, elas são importantes. Mas elas não podem, o fato de você escolher algo, ela não pode te paralisar. Ao ponto de você não escolher nada. Porque o fato de você não escolher nada também é uma escolha. Eu escolhi não escolher. Eu escolhi me isentar. Eu escolhi ter mais do mesmo e tudo bem. Eu escolhi não fazer nenhum processo evolutivo. Eu escolhi não fazer nenhum processo evolutivo e reclamar da vida, porque a vida é uma merda pra mim. Pra todo mundo funciona menos pra mim. Eu escolhi não tomar atitude e falar que a culpa é da minha mãe, da minha criação, da minha... Não estou invalidando processos traumáticos lá atrás. Pelo contrário, eu trabalho isso nas sessões. Eu só estou falando que pessoas que não querem mudança usam traumas como bengala para reclamar e para o insucesso da vida. Porque quem quer mudar de verdade, procura uma terapia, procura se cuidar, procura se amar, procura entender o que fizeram com você para poder, em cima disso, você entender o que você pode fazer por você para sair dessa circunstância e não ficar culpabilizando Deus e o mundo. Entende? Tudo bem, em algum ponto ou em vários pontos, você ser uma vítima das circunstâncias. Agora, tem gente que prefere entrar numa condição de vitimista. Aí é diferente. Aí é diferente. Entende a diferença de vítima para vitimista? Sofri uma injustiça. Tá, beleza, e agora? O que eu faço? Ah, então beleza. É assim? Vou sair dessa situação desse modo? Vou fazer meus movimentos e vou sair. Vou chorar, vou sofrer, vou enraivecer, normal. Mas eu vou tomar uma atitude e sair dessa. Vitimista é você se retroalimentar. Você se Ai, ó céus, ó vida, ó azar. E como eu sofro, tudo acontece comigo. Oi! Tudo acontece comigo. Então, assim, não dá. Então, bom dia. Para finalizar, a gente vai para uma reflexão integrada, que é psicológica, filosófica, psicanalítica, ao ponto que falar sobre o medo do sucesso. Em última instância, é um reflexo de nossas próprias limitações internas e da dificuldade de navegar sobre pressões externas. É uma interseção, né, entre o passado, aonde tem traumas e condicionamentos, presente, aonde tem ansiedade e expectativas, e o futuro, aonde tem incerteza e responsabilidade. Então, para que isso não venha vir à tona, você tem que se autoconhecer, você tem que se reestruturar o seu pensamento, a sua consciência sobre si. Busca por um propósito, não vive a vida sem propósito. Lembra a crise existencialista, na filosófica que a gente falou? Então busque por um propósito de vida. Você nasceu para quê? Só para reproduzir, nascer, crescer, reproduzir, morrer? Pelo amor de Deus, não. Busca qual é o seu propósito.
E para finalizar, o sucesso quando ele é aceito por você, tá? Não cometer essas gafes que a gente colocou aqui, né, de agentes sabotadores, mas quando você aceita, torna-se uma oportunidade de autotransformação e transcendência, permitindo que o indivíduo alcance não apenas as conquistas externas, mas também uma realização interna. Então não fique com medo do novo. Hoje é a última live do ano. Semana que vem já é ano que vem. Olha o que você tem feito e realizado por você. Pare de terceirizar as responsabilidades e pare de ficar com medo de tomar decisões. Decisões provocam destinos. Se você não as toma, você não tem destino. Você fica num limbo, num vazio, sendo um zumbi emocional. Então, vamos criar uma consciência, vamos criar um senso de responsabilidade conosco. Vamos parar de fazer mais por os outros e fazer mais pra gente. Lembra? O amor próprio não é egoísmo. Eu olhar pra mim primeiro não é egoísmo. Egoísmo é alguém achar que eu tenho que olhar pra ela antes dela mesma olhar pra ela. Lembra? Então, a pessoa não se olha, não se ama, não se cuida, mas exige que você faça isso por ela. Isso sim é egoísmo. Não é você se cuidar, você se olhar, você se amar. Tá bom? Então, obrigada a todos que vieram.